Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que ajuda você a trilhar o caminho da transformação interior, trilhar o caminho da sua ascensão e da sua elevação de consciência. E na aula de hoje, nós estamos trazendo para vocês a continuação do assunto, onde nós estamos trabalhando com a ativação do olho de Horus. Então, na aula passada, a gente fez uma pequena meditaçãozinha, uma pequena ativação do olho esquerdo de Horus, ativando potencialidades que nós já temos dentro do nosso cérebro, dentro de um dos hemisférios do nosso cérebro. E na aula de hoje, nós vamos fazer a meditação para que seja ativado o olho direito e também ativação do outro hemisfério do nosso cérebro, tá bom? Então vamos para o próximo slide para a gente poder entender melhor o que é isso. Muito bem, então nós temos aqui hoje a ativação do olho direito de Horus. Quando você for fazer a meditação, para quem já fez a meditação do olho esquerdo, já sabe que precisa escolher um momento do dia em que você esteja sereno, em que você tenha uma certa tranquilidade para poder fazer a prática, tá? Para quem ainda não pegou a aula passada, eu aconselho dar um pulinho lá no canal, pega a aula passada que fala sobre o olho esquerdo, que tem muitas explicações bem interessantes ali, que eu não vou repetir nesse vídeo, porque é o mesmo assunto. Então, para quem não assistiu a outra aula, dá uma olhadinha antes de fazer essa meditação para que você possa entender o assunto de uma forma mais globalizada, tá bom? Nessa meditação, a gente vai trabalhar qualidades e potencialidades que estão no outro hemisfério cerebral, tá? Correspondente às virtudes e energias do olho direito de Horus. Então, o ideal para quem for fazer a prática, para quem sentir afinidade de fazer a prática, o ideal é você fazer a meditação com os dois olhos seguidamente, tá? Então, você faz primeiro do olho esquerdo, depois você faz do olho direito, na mesma sequência, no mesmo dia, no mesmo período em que você estiver fazendo. Porque aí você vai estar ativando simultaneamente as características, as potencialidades dos dois hemisférios cerebrais, tá? Nós não aconselhamos você fazer a meditação apenas de um dos hemisférios, porque a gente precisa trabalhar com os dois hemisférios simultaneamente. É isso que faz com que a gente consiga elevar as energias da nossa mente concreta, consiga ativar regiões dos nossos hemisférios para que a gente possa alcançar a nossa mente superior. Então, se você for fazer a prática, se você sentir afinidade, você faz a meditação relacionada aos dois olhos simultaneamente, tá bom? Isso fica uma dica bem interessante para você poder aproveitar ao máximo essas meditações, tá? Porque se você fizer uma vez só, de um olho só, você vai ficar com um dos hemisférios sem ativação, tá? E aí não é interessante porque você não vai conseguir avançar como você gostaria, tá? Então vamos lá, você vai encontrar um momento aí do dia, vai ficar num local tranquilo, de preferência que ninguém te interrompa. É uma meditação rápida, não leva muito tempo, então você pode fazer ela diariamente se você gostar. A ativação das nossas faculdades superiores associadas à lógica são purificadas. Então, quando a gente medita no olho direito de Horus, a gente tem as nossas faculdades superiores, todas elas que estão relacionadas à lógica, elas são purificadas. Purificadas do quê? Purificadas dessa ilusão e desses dogmas, desses preconceitos que nós trazemos, de outras vidas ou que nós adquirimos nessa encarnação mesma, através da atuação do ego personalidade e que acaba enuviando a nossa verdadeira capacidade de exercer a nossa lógica, A nossa lógica, ela deve ser exercida
em cima de uma energia superior, em cima de uma visão superior, né? E não aquela lógica egóica, tá? Aquela lógica egóica é o que a gente faz aqui no dia a dia e a gente já sabe que não dá muito resultado e o resultado que dá não é muito bom, né? Faz com que a gente fique enredado nessas armadilhas do ego e nos aprisionando aqui na terceira dimensão. Então, quando a gente medita no olho direito de Horus, a gente consegue fazer com que as faculdades superiores associadas à lógica sejam purificadas. E aí a gente tem aquela lógica pura, tá? Que vem diretamente dos planos superiores, dos nossos corpos superiores, que estão acima de quinta dimensão para cima, tá? Meditando no olho direito de Horus, nós absorvemos a essência da lógica divina. A gente não tem noção do que é isso, porque a gente opera na lógica do ego, né? Aquela coisinha bem mundana, né? Que todo mundo conhece. Então, para a gente poder entender o que é a lógica divina, uma das maneiras, tá? Não é só essa, mas é uma das maneiras, é nós meditarmos no olho direito de Horus, tá? No slide anterior eu coloquei uma figura com os dois olhos ali, exatamente para que vocês possam, quando fazer a prática, já poder olhar os dois olhos e você vai meditando em cima de um e em cima do outro, tá? Muito bem. Nós também conseguimos, através da meditação do olho direito de Horus, nós também conseguimos a compreensão das geometrias sagradas e a sabedoria inerente à linguagem de luz. Gente, isso é importantíssimo para a gente avançar no nosso caminho espiritual, principalmente para a gente poder alcançar na nossa caminhada ascensional, tá? A gente vê muita informação falando de geometrias sagradas, né? Existem vários livros que falam sobre a geometria sagrada, mas a gente não tem ideia de como que isso funciona, né? Como que a gente pode usar a geometria sagrada. Para a gente poder começar a mexer com a geometria sagrada, a gente precisa ter essa compreensão do que ela significa, porém, uma compreensão que vem dessa lógica divina e não dessa lógica egóica que nós temos. A nossa mente aqui de terceira dimensão, ela não vai conseguir entender com profundidade o que é a geometria sagrada, né? O que a gente conhece de geometria é essa geometria que a gente aprende, né? Aqui no dia a dia, que a gente aprendeu na escola, né? Aquela geometria que é assim, uma fagulhinha, né, do que seria realmente a geometria sagrada, né? A geometria sagrada, obviamente, ela também usa essas, simbolicamente, essas figuras geométricas que a gente aprendeu lá atrás na escola, mas ali elas estavam de uma forma concreta, né? Então estava lá triângulo, né, quadrado, círculo, para a gente era somente aquilo. Mas quando a gente começa a estudar geometria sagrada, a gente já começa a ver que o triângulo tem uma representação da Trindade, o que é a Trindade, como que o Deus criador do universo se manifesta através da Trindade, como que ele opera através do círculo, né? O quadrado, o que significa o quadrado? Será que tem a ver com os 4 elementos? Será que tem a ver com as 4 letras sagradas, né? Então a gente começa a perceber que existe algo a mais. E esse algo a mais a gente só consegue compreender quando a gente tem a nossa lógica divina já despertada, né? E também purificada dessas ilusões do ego personalidade, porque o ego personalidade ele deixa a nossa mente muito turva. E aí a gente tem uma percepção muito ruim daquilo que realmente é verdadeiro, daquilo que realmente importa, tá? Então, meditando no olho direito de Horus, vocês vão conseguir essas habilidades, tá? E também, quando a gente compreende, né, as coisas através da lógica divina, a gente começa a
compreender, né, a entender a sabedoria que existe na linguagem de luz, né? A gente vai começar a entender as entrelinhas, né? Porque às vezes a gente lê assuntos divinos e tal, e fica só naquela compreensão muito pequena, né? A gente precisa conseguir ler além das palavras, além das frases, né? A gente precisa começar a sentir a luz que existe atrás das palavras, atrás das expressões, atrás dos escritos sagrados, entenderam? Então é isso. Quando a gente medita por um período, né, por um período assim significativo, a gente consegue deixar essas nossas habilidades ativas, tá? Para que isso aconteça, em primeiro lugar, você precisa ter afinidade com a prática, tá? Se você não tiver afinidade com a prática, não vai funcionar. Então, primeira coisa, afinidade com a prática. Segundo, determinação. Você precisa ser uma pessoa determinada, tá? E fazer da prática um hábito. Todo caminhante da luz tem que fazer da espiritualidade um hábito incorporado na sua vida, tá? Vai fazer todas as suas atividades do mundo tridimensional e também vai dedicar-se às coisas do mundo espiritual. Então, o mundo material e espiritual tem que caminhar junto, né? Aí é só assim que a gente vai avançando, né? Se a gente se dedica só ao lado material, nós não despertamos. Se a gente se dedica apenas e unicamente ao lado espiritual, a gente avança pouco, quase nada. Por quê? Porque o lado material, né, o mundo tridimensional, é o nosso grande instrutor. Eu fiz uma aula falando sobre isso, tá lá no canal, dá um pulinho lá se você está curioso ou curiosa para saber como é que funciona isso, né? O nosso mundo material, ele é a mola que nos impulsiona para cima. Então a gente não pode abandonar uma coisa para seguir outra. A gente tem que juntar as duas e caminhar junto, tá bom? Isso é muito importante. A gente só avança quando a gente caminha lado material e lado espiritual simultaneamente, tá bom, gente? E a prática é exatamente igual à prática da aula passada do olho esquerdo. Você vai respirar profundamente algumas vezes e vai visualizar-se dentro do olho direito de Horus. Então você volta no slide anterior, tem lá os dois olhinhos que eu coloquei ali com uma figura. Você vai meditar olhando, né, para aquele olho que está ali. Você vai se imaginar bem pequenininho dentro do olho de Horus, tá? E quando você estiver dentro do olho de Horus, você vai fazendo as suas respirações lentas e profundas, tá? Você pode fazer 3 vezes, tá? E aí, conforme você vai fazendo as práticas diárias, você pode aumentar a quantidade de vezes de respirações conforme a sua vontade e conforme você esteja se sentindo bem, tá bom? Prática devocional a gente não pode fazer se a gente não está se sentindo bem, tá? O sentir-se bem é um indicativo de que você está fazendo uma prática que está alinhada com a sua natureza, tá? Se você faz uma prática, seja ela qual for, e você não se sente bem, é porque aquela prática não está em alinhamento com a sua essência. Então aí aquela prática não é para você, tá bom? Então isso precisa ficar bem claro. Por isso que a gente traz bastante diversidade de práticas, porque cada um vai encontrar aquela que tem mais afinidade, aquela que ressoa com a sua alma, com a sua energia, tá bom? Lembrando que essas informações estão contidas no livro chamado Meditações de Ativação Ascensional, é um livro do Joshua David Stone e é ricamente composto de meditações específicas para a gente alcançar a nossa ascensão. E essas meditações eu vou trazendo para vocês ao longo das nossas aulas, para que vocês também possam ter acesso a essas informações. Tá bom, gente? Gratidão imensa pela sua sintonia, pela sua presença luminosa no canal, que faz o canal ficar cada vez mais bonito, e até a nossa próxima oportunidade.